Já estamos de volta aqui com Gazeta News, edição da tarde, e agora com Guilherme Nobre para nos trazer as informações do futebol, que eu estou sabendo que tem futebol alagoano e também tem futebol nacional, é assim que fala? É assim, e super movimentado no meio de semana. Boa noite para você, Mara, para todo mundo que está acompanhando. Boa tarde ainda, boa tarde. Boa tarde, porque já está ali perto da noite, ritmo, né? A gente está nesse clima aí, só que ontem à noite aconteceu uma coisa chata aqui no estádio Rei Pelé. CRB mais uma vez entrou em campo e mais uma vez não venceu. Chegou a 12 jogos seguidos sem vencer na temporada. A situação está terrível lá no CRB. A equipe não consegue vencer de jeito nenhum, mudou de comando técnico, mas mesmo assim ontem acabou sendo dominado pelo Sport. Não perdeu também, terminou empatado por 1-1 lá no estádio Rei Pelé. O jogo foi muito difícil para a equipe regatiana, até saiu na frente com esse gol que a gente está vendo aí do Mike, um gol que foi um pouquinho polêmico, a gente não sabe se ele estava impedido ou não, mas o VAR validou. E aí o CRB abriu 1-0. Só que depois de 1-0 virou um massacre. Só deu Sport. O CRB se segurou. O CRB se segurou do jeito que deu. E aí no segundo tempo o Sport acabou marcando o gol de empate depois de um desvio no lance. O cara chutou de fora da área, a bola desviou e entrou. E aí acabou assim no Rei Pelé, 1-1. O CRB está em uma situação crítica. E Guilherme, conta pra gente sobre essa primeira atuação do novo técnico do CRB. Como é que, na sua avaliação, como é que foi? Você acha que ainda o time precisa, assim, de mais? Precisa. Inclusive, o Bruno Pivetti fez sua estreia, fez algumas mudanças também. Ele apostou no Mike pelo lado direito do ataque do CRB, que é um cara mais defensivo, não é tão ofensivo assim. Apesar que fez o gol, curiosamente. Mas o Mike teve uma atuação segura, só que outros jogadores não. O Bruno Pivetti acabou trazendo demais o CRB para trás. E querendo ou não, isso facilitou para o Sport, né? O Sport conseguiu fazer um jogo mais ofensivo, partiu para cima do CRB e não à toa o melhor jogador da partida foi o goleiro do CRB, que fez pelo menos 4 boas defesas e ajudou a segurar esse empate por 1-1 aqui no estádio Rei Pelé. Então, a situação do CRB não é fácil, o Bruno Pivetti ainda não encontrou a sua equipe ideal, mas a gente vai dar uma colher de chá. Só foram 4 dias de treinamentos, né? Então, ele vai ter mais 3 agora. O CRB se representou hoje lá no Ninho do Galo, na Barra. Vai treinar amanhã, treina no sábado e aí viaja para Pernambuco, onde enfrenta o Sport de novo, curiosamente. Tomara que com um resultado melhor, né? Não sei. Eu vou deixar o CRB se resolver sozinho lá. Tá, mas Guilherme, assim, para a gente fechar então aqui, né, sobre o CRB, na sua opinião, o que é que o time agora vai precisar então para nesse próximo enfrentamento, né, com o Sport, o que é que ele vai precisar para ganhar ali, para tentar garantir uma vitória? Eu vejo que o CRB precisa de uma formação diferente. Eu gosto da ideia de que joga com 4 meio-campistas porque você deixa um time mais seguro. Não seguro tão defensivamente quanto foi ontem, né? Porque ali foi demais. O CRB chamou muito o Sport. Mas o Bruno Pivetti é um cara inteligente, eu gosto do trabalho dele, fez um bom trabalho lá em Pernambuco também no Náutico, não conseguiu acesso para a Série B, que era o grande objetivo, mas ele é um cara com futuro, só tem 40 aninhos, o Bruno Pivetti é muito jovem ainda e vai ter um período aí um pouco maior para preparar esse CRB, só que para o fim da temporada só faltam 13 jogos, então é uma margem pequena. Ou o CRB cai, ou ele fica na Série B e precisa, nesses 13 jogos aí, se recuperar na tabela. Ai, tomara que permaneça, né? Alagoas na Série B, claro. Série C é ruim demais, CSA já provou isso. A gente torce, assim como o CSA conseguiu se manter ali na Série C, que o CRB também ele consiga se manter na Série B. E mais ainda, né? Você falou que o Bruno ele vem de lá de Pernambuco, então ele deve conhecer bem os adversários, né? Conhece bem, né? Ele já passou por um monte de time na carreira dele, o CRB é só mais... Ele já passou no CSA também, curiosamente. Já treinou os dois, só falta o Asa agora para completar ali. Para fechar ali a tríade, né? Ok, agora a gente falar sobre o futebol nacional, Copa do Brasil, Guilherme. Isso, Copa do Brasil hoje bombando. Ontem já tivemos 2 partidas importantes. Estamos naquela fase quartas de final da Copa do Brasil. Vamos conhecer as 4 equipes que vão disputar o título. Ontem 2 já se classificaram. O Vasco eliminou o Atlético Paranaense jogando em Curitiba. Um jogo dificílimo, o Atlético Paranaense ganhou por 2-1 e aí o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis o Vasco acertou todos, graças a Deus. Fez os 5 gols, o Atlético Paranaense perdeu 1 e o Vasco avançou para a semifinal, algo que não acontecia há 13 anos. Então, um período enorme. O Vasco consegue chegar em semifinal e ainda está vivo na briga pelo título. Quem também se classificou foi o Corinthians. O Corinthians também com muita emoção. Havia perdido para o Juventude por 2-1 no primeiro jogo, então tinha que virar dentro de casa e virou. Teve polêmica, o Juventude se sentiu prejudicado, mas o jogo acabou 3-1. A gente tem uns gols aí para rolar, inclusive. O Corinthians jogando lá no Itaquerão, em São Paulo. Fez 1-0, sofreu o gol do empate,
mas no segundo tempo marcou 2 e o último gol saiu aos 53 do segundo tempo, né? Emoção pura. Nossa! E o Corinthians conseguiu essa classificação. Não foi nem nos 45 do segundo tempo, né? Como a gente costuma falar, foi nos 53. A arbitragem gosta agora, né? 300 minutos de acréscimo, fica difícil. Nossa, mas aí foi muita emoção mesmo, viu, gente? Muita emoção. E essa classificação, Mara, rende só 8 milhões para o time, só essa besteirinha. Só apenas isso, eu né? Eu queria só um pouquinho, 1% só um pouquinho, já tava também, bom. eu acho. Eu acho que já estava ótimo, a gente já conseguiria aí, né? Mas já está indo pro Vasco, o Vasco a gente torce, então tá ótimo. E hoje, Mara, tem mais 2 jogos, vamos conhecer os outros 2 semifinalistas. As 2 partidas acontecendo 9h45 da noite. Tem Flamengo e Bahia, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. O primeiro jogo Flamengo 1-0, então joga pelo empate. E a outra partida Atlético Mineiro e São Paulo em Belo Horizonte. Primeiro jogo 1-0 Atlético. Eu vou torcer pro Bahia porque é o time da minha namorada. Tá. Eu já ia perguntar isso. Na verdade, eu ia perguntar o que é que você acha. Ixi. Quem é que você acha que vai ganhar, né? Assim, devido aí às campanhas que foram realizadas nesse longo período. Mas você já está torcendo pro Bahia. Tem que torcer, porque senão em casa dá problema. É verdade. Tá. Mas assim, então no outro jogo, quem é que você acha, hein, Guilherme? Ó, pela vantagem, eu acredito que vai dar Atlético Mineiro. Vai dar Atlético. 1-1, assim, já tá bom, o Atlético avança. E quem passar desse jogo pega o Vasco, então é bom a gente ficar de olho. Sopraram aqui no meu vídeo que para quem você torce, perde. Por que você foi falar? Foi o Matheus que tá fazendo essa piada comigo, só porque eu torço. Então eu vou torcer pro Flamengo nesse caso. Deixa eu falar. Pronto, melhor. Vamos fazer assim. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da tarde. Muito obrigada. Tamo junto, tá? E a gente volta amanhã. Boa tarde, até amanhã. Bem, gente.